Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílson da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de ontem eu falei que tinha duas notícias importantes para passar para vocês, mas eu preferi deixar aquele vídeo mais curto, com um único assunto lá, que era sobre aquela situação da magistrada que determinou que os réus e a parte autora apresentassem planos de pagamentos. O que aconteceria o quê? 9 planos de pagamento distintos. E, como já era de esperar, o banco recorreu da decisão e concordou com a gente, com aquele argumento que a gente falou desde o início. Quem tem que criar o plano de pagamento não é o autor, não é o consumidor, e sim o magistrado. Está bem claro no artigo 104b, parágrafo 3º, está bem simples lá. E daí a gente, para evitar a confusão, para ver se finalmente um juiz criasse o plano de pagamento, a gente até concordou e apresentou um plano de pagamento com base nas informações que estão nos autos. Mas teve um dos bancos que não concordou com essa decisão judicial, apresentou um recurso para a segunda instância e a desembargadora entendeu da forma correta o que está escrito na Lei 14.181, que a obrigação é do magistrado a criação do plano de pagamento. E se ele quiser, ele pode nomear um administrador judicial para isso. Tá? Não é obrigação das partes, não é obrigação dos réus, credores, não é obrigação da parte autora. Tá bem claro isso no artigo e ficou bem claro isso na decisão também da desembargadora. Então a gente concordou nesse caso específico com o recurso do banco, porque ele tem razão mesmo, a gente falando isso desde o início. Em todas as petições que eu vim apresentando nesse processo, eu vim informando para o juiz, excelência, a obrigação não é da parte autora, e sim do magistrado. E os bancos falavam o seguinte, não, a obrigação é do autor apresentar o plano de pagamento. Mas daí, na hora que veio uma decisão contrária ao entendimento deles, dos bancos, que dificultaria essa criação do plano de pagamento, que não teria nem como o banco criar esse plano de pagamento, eles resolveram recorrer para a segunda instância, concordando com nossa argumentação desde o início. Tá? Então, no vídeo de ontem eu falei sobre isso e falei que tinha outra notícia. Essa outra notícia, pessoal, é um pouco mais complexa, então eu preferi deixar num vídeo maior, beleza? Senão aquele vídeo ficaria muito grande e nem todo mundo teria tempo para assistir o vídeo completo, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma sentença que, infelizmente, julgou improcedente os pedidos. E por que julgou improcedente? Em resumo, na síntese aqui, porque a magistrada quis aplicar o decreto 11.150. Lembra desse decreto? Esse decreto é aquele que regulamentou o mínimo existencial. O mínimo existencial de R$ 303, que é 25% do salário mínimo atual. Por mais que tenha reajuste ano que vem, vai ser mantido os R$ 303, é fixo, o que por si só já deixa esse decreto 11.150 inconstitucional. Está em discussão lá no STF, ainda não tem julgamento desses processos lá, são dois processos que até então tenho conhecimento. Tá? Então, a magistrada entendeu, nesse caso específico, que o consumidor não está superendividado porque ele recebe acima de R$ 303, tá? E que nem faz tanta diferença. Na verdade, nesse caso dos autos, esse consumidor não está recebendo nada, mas a juíza, na pressa de julgar, nem se deu ao luxo de ler os documentos que estão nos processos, como, por exemplo, contra-cheque e extrato da conta corrente. O máximo que ela deve ter olhado são o quê? Os contratos, com parcelas mensais. Olhou lá, a parcela é X, a parcela é Y, isso foi somando tudo e verificou que talvez sobraria para esse consumidor algo em torno de R$ 1.000, R$ 1.500. Então, não estaria superendividado. Porém, se ela olhasse os extratos da conta corrente, veria que o cartão está levando o saldo remanescente do salário dele, então está retendo completamente o pagamento. O banco primeiro desconta as parcelas que tem no contra-cheque, o saldo do salário que é acreditado na conta corrente já é automaticamente debitado para pagamento dos empréstimos bancários e o que sobra do salário, o banco desconta para pagar o cartão de crédito e fica sem salário. Aí tem cheque especial que está atrasado, que todo mês vai tendo ali os encargos moratórios que são altíssimos e o banco também vai fazendo esse débito mensalmente. Fora isso, são clientes que vivem ali de antecipações, não tem salário para poder pagar a antecipação, começou a provisionar, daí começou a reter qualquer valor acreditado na conta corrente, em razão de atraso nas antecipações, atraso no pagamento do cartão de crédito e atraso no pagamento do cheque especial.
Então, qualquer valor que era acreditado na conta corrente passou a ser retido pelo banco, tá? Só que a magistrada não teve essa cautela de analisar a documentação dos autos. Quis apenas analisar os contratos e verificar a sua remuneração bruta. E concluiu que ele não está super endividado porque ele recebe acima de R$303, sendo que não é verdade, tá? Ele recebe nada de salário. Ele está com o salário, inclusive, negativo. Qualquer valor que é acreditado, o banco automaticamente retém esse valor. Só que é um processo que, desde o início, ele já não seguiu a tramitação correta. A magistrada, ela designou a audiência de conciliação, mas não de acordo com o procedimento do artigo 104A. É aquela audiência de conciliação comum, que tem nesses processos comuns, que não são do rito do superendividamento, tá? Chegou na audiência de conciliação, a gente apresentou a proposta de pagamento, os bancos não tiveram interesse em fazer acordo, como já é bem comum, já é de praxe, os bancos não têm interesse em fazer acordo com esses consumidores superendividados. Não tem interesse por quê? Eles querem fazer acordo colocando novos juros, renegociando a dívida em 10, 20, 10, 15 ou 20 anos. Tá? Então, para eles, não é vantagem fazer acordo com prazo máximo de 60 meses, que estabelece a legislação, e sem juros, só pagando o valor principal da dívida com correção monetária. Então, os bancos não têm interesse em fazer esse tipo de acordo, e nem nada próximo disso. Se fosse algo próximo disso, a gente poderia até pensar em fazer um acordo, mas está bem distante disso. Tá? Então, qualquer acordo que o banco oferece nessas audiências de conciliações é para pagar o dobro da dívida. Então, não houve acordo. De imediato, a gente já pediu a instauração do procedimento do artigo 104B, que é para repactuação dos contratos. A magistrada simplesmente não analisou o pedido e abriu prazo para especificação de prova. A gente pediu mais uma vez para instaurar o procedimento do 104B, pediu em especificação de provas para ser nomeado um administrador judicial e também para que o processo seguisse a tramitação do 104B. E mais uma vez a juíza não analisou esse pedido, levou o processo concluso. Na conclusão, mais uma vez eu insisti, excelência, não está seguindo o rito do 104B. Tem que instaurar o procedimento do 104B para repactação dos contratos. Os bancos têm que se manifestar sobre a proposta de acordo. Tem que ser criado um plano de pagamento. E mais uma vez ela não analisou o pedido e proferiu essa sentença julgando improcedente. E os argumentos dela, para você ver que são sentenças prontas, sentenças modelos, que não tem nada a ver com a discussão dos autos, tá? Ela até no finalzinho, ela tentou ali realmente analisar o caso dos autos, mas o começo não tem nada a ver com o que a gente está pedindo, nada a ver. Primeiro ela disse, vou resumir para vocês aqui, ela disse, isso aqui já é uma magistrada que já entendia contrário à limitação dos empréstimos antes mesmo da lei do superendividamento, tá? Então ela só manteve o entendimento dela desde o início. Então o que ela disse? Que não cabe limitação dos empréstimos a 30%. Só que em momento algum a gente faz pedido para a limitação dos empréstimos a 30%. Não tem nada escrito nesse sentido. Não tem um pedido, excelência, limite-se a 30%. Não tem nada disso. O mérito do processo, o mérito dos pedidos, qual é? Juíza, crie um plano de pagamento compulsório respeitando os requisitos 104B, parágrafo 4º. Qual é? Prazo máximo de 5 anos, respeitar o mínimo existencial do consumidor e iniciar o pagamento em até 180 dias. O pedido é esse. Eu não cito um valor nisso. Por quê? Porque quem tem que criar o plano de pagamento é o magistrado, como eu já falei para vocês no vídeo passado, tá? Que da mesma forma também a desembargadora entendeu que quem cria o plano de pagamento é o magistrado. Então não é para a parte autora nos pedidos do mérito pedir a criação do plano de pagamento com valor X. Não é, porque quem vai criar o plano de pagamento é o magistrado, tá? Você pode apresentar proposta de pagamento, que é para a fase inicial do processo, conciliação. Não havendo acordo, o juiz tem que criar o plano de pagamento e ponto final, tá? Aí ela disse, não cabe limitação dos empréstimos a 30% com base no tema 1085, que é aquele lá que foi proferido pelo STJ em março desse ano, onde entendeu que não cabe limitação dos empréstimos na conta corrente. Não tem nada a ver com consignado. Mas a magistrada utilizou esse tema 1085 para entender que não cabe limitação dos empréstimos 30%, em geral, para tudo, consignado e conta corrente. Mas, repito,
não é o objetivo do processo. Não há pedido para limitação dos empréstimos. O pedido é para a criação de um plano de pagamento. Se a juíza quisesse limitar a 30%, ela poderia limitar. Ela é livre. O tema 1085 não se aplica ao caso. Você está pedindo a criação de um plano de pagamento. Já existe um regramento próprio para isso, que é o 104B. Então, a juíza tem que criar o plano de pagamento independente desse tema 1085. E como eu disse para vocês lá atrás, quando saiu esse julgamento do tema 1085, quando você para ler a decisão, você vê que eles entenderam que não cabe limitação dos empréstimos de 30%, porque não resolveria a situação do superendividado. Por quê? Porque já existe uma solução para isso. Qual é a solução? A Lei 14.181, que foi aprovada em julho de 2021. Então, em março de 2022, quando foi julgar essa temática, entenderam, olha, não vamos limitar os empréstimos de 30%, porque já existe uma lei para isso. Se a parte autora superendividada quiser resolver a situação, ingresse com a ação do superendividamento. E já falei isso no vídeo passado, lá em março ou em abril, quando eu postei, explicando sobre isso. E se você tem dúvida, é só abrir o tema 1085, abrir lá a fundamentação, você vai ver lá o ministro do STJ falando isso. Já existe uma solução para quem está superendividado, que é a lei do superendividamento, beleza? Então, ela entendeu que não cabe limitação dos empréstimos a 30%. Não tem nada a ver com o que a gente está pedindo. E fora essa questão do decreto 11.150, que eu vou falar para vocês, como ela chegou nessa conclusão, ela também entendeu que o autor, o consumidor, que deu causa ao seu superendividamento. Ou seja, entendeu que o banco agiu de boa fé na hora que emprestou dinheiro a esse consumidor. Nossa, mas isso é tão... Ah, não, pera lá. Aí falou isso, que o consumidor deu causa ao seu superendividamento e que o banco é bonzinho nessa situação. O banco não tem culpa de nada. Tá? O banco não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre isso. Seria uma desorganização financeira do consumidor. Ponto final. Foi esse entendimento que ela deu aqui. Tá? Ele assinou o contrato, então ele assinou o contrato e tem a obrigação de cumprir aquele contrato. Ou seja, a autonomia da vontade tem que prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana. Também já fiz um vídeo sobre isso. Não é isso. Desde a Constituição Federal de 88, não é mais assim. Antigamente podia ser. Se assinou um contrato, vai cumprir aquele contrato de qualquer jeito. Mas depois da Constituição de 88, não. Tem que seguir a boa-fé e tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, não é absoluta essa autonomia da vontade. Tá bom? Tem vídeo falando sobre isso aí. Então, ele entendeu isso que, já que ele assinou o contrato, já que os bancos emprestaram dinheiro de boa-fé, por mais que ele está sem salário, problema dele, ele vai ter que cumprir esse contrato. É isso que a juíza quer dizer. E já que o banco agiu de boa-fé, tem que respeitar o contrato, não cabe ao judiciário a intervenção. Agora eu fico vendo, será que ela não leu essa lei 14.181? Não é possível que ela chegou nessa conclusão sem ler essa lei. Porque a lei está muito clara, não é? Claro que sim, o judiciário tem que intervir nessa situação, sim. É dever, é obrigação, está na lei. Gente, o 104A e 104B está escrito lá. O juiz vai criar o plano de pagamento. Ponto final. Quando demonstrado que há os requisitos da boa-fé e que esse consumidor está superendividado. Ponto final. Ele vai ter que intervir. Aí vem a magistrada e entende que não é obrigação do magistrado ou do poder judiciário intervir nos contratos, não. Ele vai ter que cumprir esse contrato. Não tem fundamento isso. Está no 104B. Lê o 104B, está lá. O juiz, ao final do processo, parágrafo 4º, ele deverá criar o plano de pagamento, desde que esteja superendividado e que a contratação foi contratação por parte do consumidor foi de boa-fé. Ele não fez empréstimo para não pagar, entendeu? Então, boa-fé. Só que o juiz entendeu que os bancos foram bonzinhos, emprestou dinheiro. E o banco, segundo a magistrada, não tem nenhum tipo de responsabilidade, não tem nenhum tipo de obrigação. Então, ele chega lá, ele pede o dinheiro, o banco não tem a obrigação de analisar a situação financeira daquele consumidor, não tem a obrigação de acessar o sistema, acessa o Banco Central, o Bacen, e verificar a quantidade de dívidas que ele tem. O banco não tem essa obrigação, de acordo com a magistrada. A obrigação dele é o quê? Emprestar o dinheiro. Ah, você quer dinheiro? Está aqui o dinheiro. Eu não tenho obrigação nenhuma. Se você está pedindo, tem salário aqui, eu posso levar tudo? Posso, então o problema é seu, tá? É isso que a juíza falou. Gente, mas vamos lá. Ó, leia o artigo 6º, inciso 11 do CDC, que veio com a atualização aí com base nessa lei 14.181. Lá diz o quê? É a obrigação do fornecedor do crédito ofertar crédito de forma responsável,
Se o banco vê que aquele consumidor já está super endividado, ou ele sabe que se emprestar aquele dinheiro para aquele consumidor, ele vai ficar super endividado, é obrigação do banco negar esse empréstimo. Não é deferir para ele o empréstimo. Então, se o banco emprestou dinheiro, o banco agiu de má fé, porque sabia que ele estava super endividado, ou já estava endividado. E com mais um empréstimo, ele não conseguiria pagar aquelas dívidas. Tá? Então, o banco sim agiu de má fé, porque ele tem essa condição, ele tem essa capacidade de pesquisar, de verificar se realmente aquele consumidor está super endividado. Já o consumidor, ele já chega lá na situação de hipoficiência, já está sem condições para tudo, não tem muito conhecimento técnico, pede dinheiro, não está preocupado em relação ao valor da parcela, não está preocupado em relação ao saldo devedor, está com alguma urgência na família para resolver, só pega o dinheiro, não pensa nas consequências. Para isso o quê? Tem o banco e tem essa lei. É dever sim do fornecedor do crédito verificar a capacidade financeira e ofertar crédito de forma responsável. Tá? Isso está no artigo 6º, que é direito do consumidor. Direito do consumidor. O artigo 6º fala sobre os direitos do consumidor. Tá bom? Vê lá no CDC, tá escrito lá. Aí vem o 54D. 54D, se não me engano, acho que é o inciso 2, o parágrafo 2º, inciso 2. Diz o seguinte, que é obrigado, repete a mesma coisa no inciso 6, mas está mais claro. É obrigação do fornecedor analisar a capacidade financeira do consumidor e ofertar crédito de forma responsável. Se o banco não faz isso, se o banco não cumpre esses deveres e diversos outros deveres que estão ali no 54A, B, C, D, A, B, C, D, também o D, vai aplicar uma sanção contra o banco. Qual é a sanção? Redução dos juros. E quem vai obrigar essa redução dos juros? O magistrado. Então, como pode a magistrado entender que não é dever, que não é obrigação do Poder Judiciário intervir nesses contratos? Se está na lei, a lei está em vigor, não é o decreto 11.150, está na lei, está no novo CDC, está lá, é obrigação sim dela, independente dessa lei, independente do CDC, independente da atualização, desde o início, desde a Constituição de 88, desde o Código Civil, é obrigação sim, desde que não esteja respeitado ali o princípio da boa-fé, ajudar da pessoa humana, é dever sim de ter uma intervenção judicial naquela contratação, naquela negociação com o particular. Então tem sim que intervir, ainda mais no contrato de consumo, que é o caso dos autos, de empréstimo bancário, você está na discussão. Então é um contrato de consumo. O consumidor por si só já é vulnerável, está lá no artigo 4º, também do CDC. Tá? Então como a juíza entende que, olha, não, quem agiu errado aí foi o cliente. Esse indivíduo vai ficar sem salário agora pelo resto da vida. Estou nem preocupado se vai ser 10 anos, porque os refinanciamentos, infelizmente, a maioria são 10 anos. Portabilidade 96 meses. Tá? Então vai ficar aí sem salário. O problema é dele. É essa a conclusão do magistrado. E está lá o artigo 54D, inciso 2. Está lá o 54D, parágrafo único. Então não tem parágrafo não, é o 54D mesmo. Inciso 2, está no 54D, parágrafo único, a punição contra o fornecedor de crédito, que descumpre lá os deveres do 54A, B, C e D. Tá lá essa punição contra o banco. E está lá, direito do consumidor, artigo 6º, inciso 11. Está lá falando, crédito responsável. Então, é direito do consumidor. Então, se for ofertado o crédito de forma responsável, o juiz tem que intervir sim. Não houve ali a configuração da boa-fé do banco, não. Muito pelo contrário. Houve sim a má-fé. Já sabia que aquele cursor estava super endividado e mesmo assim ofereceu um empréstimo para ele. Ofereceu um refim que só beneficia o próprio banco. Tá? Então é essa parte que eu discordei. Aí vem a parte... Aí tá. Aí razão de... Aí antes disso, o que ela disse? Mas não analisando a documentação, como eu falei para vocês no começo, olha, ele também não está super endividado, porque havia um decreto 11.150 que regulamentou o mínimo existencial. O mínimo existencial é R$ 303. E segundo a magistrada, analisando apenas o contra-cheque e sem analisar o extrato na conta corrente, os contratos, entendeu? Olha, os empréstimos... O mais estranho, o mais impressionante é que ela chega nessa conclusão e não tem um número sequer citado. Ela não cita um número. Ela não fala. Você vê que são decisões... Pronto, essa sentença aqui vai ser a mesma para todos os processos, a partir de agora, que foi a primeira sentença que ela deu. Então, essa sentença vai ser idêntica para todos os processos. Por quê? Não tem um valor citado na sentença, não tem um valor. Ela não fala, quando ela chegou à conclusão,
que esse consumidor ele recebe acima de R$303. Não tem valor. Você olha aqui, não tem nada, não tem nada. Ela não fala quanto desconto no contra-cheque dele, ela não fala quanto desconto na conta corrente dele, não fala do desconto do cheque especial, não fala nada. Apenas diz que não cabe limitação de para 30%, como eu falei para vocês, tema 1085, e que o decreto 11.150 regulamentou o mínimo essencial em R$303 e que esse consumidor recebe mais R$303. Como é que ela chegou nessa conclusão? Não tem valor aqui. Ela só olhou a documentação, fez um cálculo por conta própria lá, não estou no papel, não, está aqui, está acima, julgo improcedente. Não tem valor, não está na sentença. Até para você impugnar fica difícil. Excelência, como você chegou nessa conclusão? Não está escrito. Por quê? Sentenças, modelos. Essas sentenças serão utilizadas em todos os processos que ela for proferir. Já está pronta a sentença. A primeira sentença que ela deu, está aqui pronta. Agora, as próximas... E assim, teve caso do juiz, a sentença ser totalmente idêntica e ele esquecer de mudar o nome do autor, manter alterar o nome do processo e colocar outro autor, e manter o autor da sentença anterior. O erro material, tudo bem. Mas já demonstra que as sentenças são idênticas. Não tem nenhum trabalho de ler o processo, ou pelo menos citar. Não, cita lá, olha, desconto no contra-cheque X, desconto na conta corrente X, e por isso ele não está superendividado. Cita! Pelo menos vai ficar um negócio mais... Vem para dar aquele... Não, para dar aquela... Pelo menos para dar aquela mínima atenção que foi lido o processo, que leu o processo, que leu a documentação. Pelo menos isso, faz um cálculo simples ali. Não, realmente aqui não está superendividado, porque ele recebe R$500. Mas esse cálculo não foi feito, porque esse consultor não está recebendo nada. Na petição, quando foi conclusa a sentença, ele já juntou os últimos 3 meses de extratos, mostrando, está sem salário, faça alguma coisa. E não, a justiça entendeu, não, ele não está superendividado, porque ele recebe acima de R$303, tá? Um absurdo. E daí, por essa razão, aí já foi totalmente já foi tudo errado. Entendeu que julgou improcedente e, por conta disso, não pode instaurar o procedimento 104B. Totalmente errado, isso você não faz na sentença. Ela sentenciou falando que não é para instaurar o procedimento 104B. Está errado, não é nesse momento processual para isso. Se você queria indeferir o procedimento 104B, que desse decisão interlocutória lá atrás. No momento que acabou a audiência, a gente fez o pedido, deveria ter indeferido lá. Não, deixou para fazer isso na sentença. Está errado, não é na sentença que faz isso. Não é na sentença. Ficou completamente errado. Você não seguiu o procedimento, ou seja, deveria ter instaurado o procedimento. Se entendia que não era o caso de instaurar o procedimento, então indeferir esse pedido. Daria ali a decisão, indefira a instauração do procedimento 104B. Mas não, deixou o processo seguir como se fosse um procedimento comum, dos processos comuns, que o rito é diferente desse do superendividamento, e dá uma sentença como se o procedimento 104B era para ser decidido na sentença. Não é na sentença. Porque na minha visão, não é na sentença. Se é um procedimento que tem que estar seguindo, isso é rito. Você não julga, você não profere uma sentença falando que não é para seguir o rito. Você podia fazer isso lá, então fizesse isso lá no começo, né? Quando você recebeu a petição inicial, olha, não cabe aqui a instauração do procedimento 104B. Por isso eu vou indeferir a petição inicial. Faça isso ou julgasse improcedente lá no começo do processo. Não é no final do processo, seguindo um rito completamente diferente, não seguindo nada do que está no rito, nada do que está na lei, e no final julgar improcedente para entender que não cabe a instauração do procedimento 104B, porque esse consultor não está superendividado. Tá? Então foi essa a conclusão dele, não seguiu nada do processo, não seguiu nada do procedimento. Então a gente já recorreu da sentença, sim, a gente crê que na segunda instância a gente consiga realmente anular, vai ter que anular a sentença, anular o processo. Isso é ruim, a anulação de processo, porque demora mais o julgamento do processo. Vai ter que marcar outra audiência de conciliação, vai ter que, aí você já espera meses para essa audiência. Depois da audiência, vai pedir instauração, vai citar os bancos para se manifestar depois, nomear a instalação judicial para a criação do plano de pagamento, então atrasa mais o processo. Tá? Então, uma juíza que infelizmente não seguiu o procedimento ainda proferiu uma sentença aqui totalmente contrária à lei. Totalmente, não tem nem discussão, totalmente contrária à lei. Tá? E é uma pena que, infelizmente, essa sentença dela aqui vai ser padrão para todos, porque como ela não citou valores, então vai ser uma sentença idêntica. Tá? Então, infelizmente, esperem que as próximas sentenças, se ela não, da noite para o dia, não mudar de posição, que isso também acontece bastante, tá? Um juiz que
Hoje entende assim, amanhã entende assado, então pode ser que aconteça, tá? Então, infelizmente é isso, pessoal. A gente já recorreu da sentença, agora é esperar que essa sentença ela seja anulada, não só anulada a sentença, como anulado também o procedimento, que não foi seguido, tá bom? E é isso, uma pena, uma decisão infelizmente improcedente. A gente tem vários processos aí que tem os magistrados que estão seguindo a lei, que estão nomeando peritos, tem muitos processos assim. Mas infelizmente já tem alguns processos de juízes que não estão seguindo a lei, tá? Não estão seguindo o procedimento correto, tá? Como eu disse no vídeo retrasado, já tem muitos processos que estão, os últimos processos principalmente, estão tramitando da forma correta, principalmente depois que o CNJ lançou uma cartilha explicando como é esse procedimento. Então já não é mais para gerar dúvidas, tá lá o procedimento bonitinho. Depois vocês pesquisam aí, cartilha do CNJ, superendividamento, tem lá, passo a passo, como tem que ocorrer o processo, tem tudo lá. Tá? Depois vocês dão uma lida, mostrem para os seus advogados e para quem trabalha com isso, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto. Se tiver alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários, curte esse vídeo, mande para os seus colegas que estão passando por algum problema semelhante. Não desistam, realmente essa lei do superendividamento realmente é o melhor caminho para quem está superendividado. Infelizmente, a gente encontra algumas sentenças contrárias às leis, mas aí cabe ao seu advogado recorrer para outras instâncias para pedir a aplicação correta da lei, tá? Mas a lei ela é impecável, a lei está perfeita. Depois eu vou falar para vocês também, vou fazer um outro vídeo sobre como surgiu essa lei. Eu já terminei minha dissertação, graças a Deus, já passei para o professor, em breve eu devo fazer alguma apresentação também dela, espero também ser aprovado pela tese que eu apresentei lá. Eu vou deixar até para falar sobre essa tese quando for aprovada, né? Para ver se faz sentido. E depois que for aprovado eu comento com vocês. Mas eu vou fazer um vídeo depois sobre o surgimento dessa lei e como os mesmos problemas que a gente tem visto aqui no Brasil, não é só daqui não. Isso também aconteceu em outros países, tá? O lobby dos bancos é muito forte. Então, o mesmo que ocorreu aqui, ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu na França, porque lá também tem leis semelhantes, tá bom? E é isso, então não é nada exclusivo do Brasil. E é isso acho que é isso, pessoal. Acho que o vídeo deu para esclarecer bastante sobre essa sentença, tá? Do que ocorreu. Como uma sentença particular, não vou publicar nada para vocês aqui, por mais que o processo é público, etc. Então, em resumo, isso que aconteceu na sentença, beleza? É isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.